uma honra estar aqui, mas nós vamos correr para ganhar tempo, amém? Vamos abrir então, irmãos, o texto de 1 Reis 17, e o Senhor nos trouxe a falar de um tema muito comum hoje em dia. O que fazer em tempo de crise? Será que alguém já ouviu essa palavra crise nos últimos dias? Quem já ouviu? Crise é a palavra do momento. Mas Deus nos fez lembrar que essa crise, ela não começou agora. Ela não começou no Brasil, não está agora no mundo por este período. Mas ela começou desde que Satanás começou a agir na terra. Porque ele é o príncipe desse século. Ele é o príncipe desse mundo. Então o mundo está em crise, mas a igreja não está em crise. E o que Deus tem colocado no nosso coração é que Deus não está preocupado com a crise que está no mundo, mas Deus está querendo ver a minha reação e a reação da igreja diante da adversidade. A crise, ela é uma adversidade, porque a crise nos impede muitas vezes de fazer o que temos que fazer, de ser o que precisamos ser e de ter o que precisamos ter. Mas o que Deus quer mostrar a nós hoje como igreja é que nós precisamos partir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. E esse texto é um texto muito conhecido. E vamos ler aqui com os irmãos em 1 Reis 17. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, de uma vasilha de água para eu beber. Vamos parar por aqui um pouco. Elias, ele tinha passado um período onde ele foi sustentado por Deus de uma maneira extraordinária. E é muito comum que quando nós passamos um período do extraordinário, nós não queremos sair dele. O extraordinário vem nos impactar, vem nos acomodar, vem nos satisfazer a ponto de nós não querermos prosseguir, porque é muito bom estar no milagre. Mas depois que o milagre acontece, ainda há uma caminhada a percorrer. E Elias estava sendo perseguido pelo rei Acabe, por sua mulher Jezabel, porque a profecia de Elias não agradava ao rei. Ele dizia que viria a mão do Senhor sobre aquele povo, sobre aquele reino, e o rei não ficou satisfeito, muito menos a sua mulher, que era uma mulher que dominava o seu marido e dominava aquela situação. E ela começou a perseguir Elias, e Deus foi dando livramentos a Elias. Ele foi sustentado pelo anjo, ele comeu pão na brasa, tomou água, e Elias foi prosseguindo, até que um dia Deus falou para ele: então dispõe-te e vai a Sarepta. Irmãos, Deus podia dizer a Elias que ele podia ir para qualquer lugar, menos Sarepta. Sarepta de Sidom era uma cidade pagã, onde o povo que morava naquela cidade não tinha a menor noção de quem era Deus. Mas o que eu vejo aqui é que diante desta crise que Elias estava passando, porque era um rei que estava perseguindo ele e a sua esposa, era como se a igreja hoje estivesse sendo perseguida pelo governo, como muitos lugares nós vemos as igrejas sendo perseguidas. E de repente Deus diz assim: não, vocês não vão fugir do problema, vocês vão para dentro dele, onde é mais difícil, porque vocês vão para dentro do território inimigo. Sarepta de Sidom era o lugar onde Elias não tinha conforto. Ele não tinha como fazer nada, porque ninguém acreditava em Deus naquela cidade. Era uma cidade pagã. Mas Deus falou para ele: dispõe-te. E essa palavra dispõe-te é uma palavra que é muito forte para mim. Porque antes que você e eu possamos nos mover diante da vontade de Deus, precisa existir uma disposição de coração. Deus trabalha com a disposição de coração. Quando você se dispõe a querer fazer a vontade de Deus, ainda que você não tenha começado a fazê-la, Deus já recebeu. A disposição de coração é a atitude do Espírito.
É quando algo acontece no teu espírito e só depois é que a tua alma e o teu corpo vão seguir aquilo que o teu espírito já se levantou em fazer. E Elias não questionou. Ele podia ter dito: Senhor, me mande para outro canto. Elias tinha passado por uma gruta. Ele tinha passado por um momento difícil. Muitos falam que ele teve uma depressão. Mas Deus mandou ele para dentro de uma cidade para ser sustentada por uma viúva pobre. Não era uma viúva rica. Não era uma casa confortável que Elias tinha que passar. Mas era uma viúva que não tinha nem o que comer. Nem para ela, nem para o seu filho. Mas Elias tinha uma personalidade muito linda que me chamou a atenção nesse texto. É que Elias, ele não questionava Deus. Irmãos, quando nós vamos nos dispor no coração e quando nós não vamos questionar aquilo que Deus nos pede a fazer, nós recebemos vitória. A vitória não tinha chegado na mão de Elias ainda. Elias ainda era um homem fugitivo. Mas na hora que Elias se dispõe a seguir a vontade de Deus, Elias recebe paz. Você sabia que a sua paz não vem, a minha paz não vem, igreja, a paz não vem quando nós recebemos a bênção. A paz vem a despeito de. A Bíblia diz que a paz que Cristo nos dá, ela excede o nosso entendimento. Significa que nós não vamos entender a paz. Nós não vamos questionar a paz. Ela simplesmente chega, nos abraça, nos acomoda, nos fortalece e deixa Deus fazer. Primeiro que chega é a paz. É preciso que você receba primeiro paz naquilo que você se dispõe a fazer em Deus. Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. A paz que ele dá não é como o mundo a dá. E em meio à crise, nada mais tão importante para falar como paz. A crise tem desconectado muitos cristãos. A crise hoje tem tirado dos cristãos. Muitos cristãos estão hoje totalmente sem o alicerce, sem o equilíbrio por conta da crise. Muitos cristãos não frequentam a casa de Deus como deveriam, não ofertam na casa de Deus como poderiam por causa da crise. A crise tem desestabilizado o povo de Deus. Mas não pode ser assim. Porque a igreja não está em crise. A igreja está em Cristo. É dele que vem o nosso provimento. O mundo sempre esteve em crise. E o mundo não vai sair da crise, irmãos. Porque a crise faz parte da nossa caminhada. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que mundo é esse que Jesus venceu? É o mundo interior do nosso eu. Que confronta com o mundo exterior. Quando Paulo falou... Eu sinto tremores por fora e temores por dentro. Ele estava falando dessa crise. Dessa crise que vinha confrontar o seu homem interior. E aqui Elias, ele vai prosseguindo, não se desestabiliza quando chega junto dessa mulher. Então Deus falou assim. Levantou-se e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. É interessante que Elias não entrou na cidade. Mas Deus falou aqui. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Ele não conhecia aquela mulher, amém? Ele não conhecia aquela mulher. Você não precisa conhecer as pessoas que vão ser usadas por Deus para te tirar da crise. Essas pessoas vão aparecer no teu caminho. Essas pessoas vão estar à porta da cidade. O que aquela mulher foi fazer à porta da cidade? A cidade dela. A cidade de Sarepta, de Sidom. Ela saiu à porta. Quando você sai à porta da sua cidade, significa que dentro da sua cidade você não tem mais nada. Amém? Às vezes você chega a uma circunstância tal que você precisa sair de onde você está. Porque a crise te pegou, porque a enfermidade chegou, porque o desemprego te abalou, porque a falta de fé chegou. Aquela mulher nem conhecia Deus, mas ela estava em apuros. Ela tinha um filho para sustentar e ela não tinha o alimento suficiente.
E ela estava à porta da cidade, achando ela que estava ali, fugindo da sua situação. Não sabia ela que ela seria usada naquilo que ela não tinha para abençoar um homem de Deus. Você sabia que Deus vai te levantar desta crise usando pessoas que você nem imagina, pessoas do mundo? Aquela mulher simbolizava o mundo, ela era uma pagã. E Deus usou aquela mulher pagã para abençoar o homem de Deus, para sustentar, matar a sua sede e saciar a sua fome. E ele disse: peço-te que me deis água a beber. Elias não pediu nada além da sua necessidade. O que você tem pedido a Deus? Porque muitos estão em crise porque querem fazer uma viagem para Dubai. Muitos estão em crise porque querem coisas que são assim, muito além daquilo que ele poderia comprar. E entram muitas vezes em apuros, em problemas financeiros, em cartões de crédito, em coisas que ele não pode entrar porque ele quer seguir o ritmo do mundo. Ele quer viver de acordo com aquilo que o mundo exige que ele viva, um padrão de excelência na riqueza, porque o mundo dá valor a isso. Eu não sou contra a riqueza, mas eu sou a favor de que Deus suprirá cada uma da sua necessidade em Cristo Jesus. Elias não pediu uma cama confortável, não pediu uma casa confortável, não pediu nada além de água e pão. Porque ele entendeu que o que ele precisava era a sua necessidade suprida. Deus vai suprir cada uma da nossa necessidade. O que a palavra nos ensina é que ele diz que Deus olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Os passarinhos não semeiam nem ceifam e Deus os alimenta. Deus quis dizer o quê? Que as vestes e a alimentação seriam totalmente dadas a Deus, sem nenhuma reserva. Aquilo que é tua necessidade, aquilo que é minha necessidade, Deus vai suprir. Mas muitos de nós, e eu a começar de mim, queremos além disso, queremos o luxo, para que o mundo veja que eu sou uma cristã. Porque muitos hoje em dia acham que ser cristão é viver no luxo, ainda que a sua alma esteja no lixo. Ser cristão, irmãos, não é quando você está no luxo. Ser cristão é quando você está na cruz. A palavra de Deus diz que Jesus seria atraído por todos quando fosse levantado da cruz. É interessante que ele não fala da glória quando ele vai ressuscitar, mas ele fala da glória quando ele vai para a cruz. Quando ele está no Getsêmani, que os soldados estão se aproximando, ele diz para os discípulos: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ora, glorificado? Indo para a cruz? Que glória há nisso? E ele disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá a todos para ele. Sabe quando é que você é reconhecido como cristão? É quando você está na adversidade. A sua atitude diante da adversidade é que lhe faz um cristão autêntico. A sua atitude quando você tem tudo de bom e do melhor, toda a riqueza, tudo que o mundo pode te dar. Não é nessa hora que o mundo vai te reconhecer como cristão. É na hora que você precisa chorar e você tem um sorriso de verdade para dar a alguém. É na hora como aquela menina falou pela boca de Deus e disse: quando eu quero agradar o outro, servir o outro a despeito de mim mesmo. É quando você esquece a sua dor em prol da dor do outro. Quando eu for atraído da terra, subir a cruz, eu atrairei a minha família para Cristo. Eu atrairei os meus vizinhos para Cristo. É na minha adversidade, na minha crise, a maneira como eu vou me comportar nessa crise, glorificando a Deus, acreditando em Deus, servindo ao próximo e agradecendo a Deus por aquilo que eu tenho e não por aquilo que eu não tenho. Não é querendo de Deus aquilo que eu não tenho, mas sendo grata a Deus por tudo que Ele me dá, porque nada Ele me deixa faltar, irmãos. É nessa hora que os vizinhos vão te ver, é nessa hora que os teus parentes vão te ver, é na adversidade, é na crise. Mas muito de nós, e Deus tem me falado isso de uma profundidade tão grande, que a maneira como a igreja hoje, eu não estou falando da igreja local, mas da igreja de Jesus Cristo hoje, está se comportando diante da crise, é como uma igreja indefesa, é como uma igreja medrosa,
É como uma igreja que não sabe o que fazer e começa a tomar os valores do mundo. Começa a agir como o mundo age. Trabalha desesperadamente a ponto de não poder servir na casa do Senhor. Vai além das suas forças para poder ter aquilo que o mundo exige que você tenha. Lá em Romanos 12, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais aprender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é não se conformar? É não tomar a forma. O nosso caminho é inverso. Metanoia significa mudança de atitude, mudança de mente. Mudança de mente. Eu tenho que agir na crise. Não é de uma maneira assim, que a crise venha e eu vou me deitar em berço esplêndido. Não. É viver na crise, vivendo a palavra. Eu preciso viver a palavra na crise. Eu preciso comer da palavra. Eu preciso falar da palavra. Eu não posso desistir do meu id, do meu fazer discípulos, porque a crise está aí. Irmãos, essa mensagem de crise, de político, de quem subiu, de quem está preso, de quem está fazendo, deixando de fazer, isso não me interessa. Não me interessa. O que me interessa é se hoje eu fui o meu melhor para Deus. Se hoje a minha carreira foi completa naquilo que me foi proposto nos 24 horas desse dia. Se hoje eu amei, se hoje eu perdoei, se hoje eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Essa é a minha preocupação. Jesus falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus, a necessidade de Jesus era fazer a vontade do Pai. A gente não tem que temer nada. Eu sei que Deus não vai deixar faltar nada para a sua igreja. Deus não vai deixar faltar aquilo que você precisa. Tua necessidade é um emprego, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar a tua saúde. Deus não vai deixar de faltar a tua família. Os teus filhos, Deus não vai deixar faltar. Porque você está em aliança com Deus. E Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Ele diz que ainda que eu seja infiel, Ele é fiel. Ele é fiel porque Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. E aqui quando Elias chegou e pediu a ela uma vasilha de água para beber, ela foi buscar. Ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aí ela falou: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela era pagã. Ela sabia que aquele homem... Como é que ela sabia que aquele homem era um homem de Deus? Ele não frequentava aquela região, mas ela ouviu falar. A vida de Elias falava. Até em lugares onde ele não ia. Isso é a minha vida. É a minha vida que eu desejo. Eu não tenho isso ainda não, irmãos, mas eu quero que a minha vida seja um livro para escrever a história de Deus na minha vida, através de mim. Eu preciso disso. Eu quero isso. Não que eu já tenha alcançado, como disse Paulo, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E aí quando ela veio, ela disse assim... Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Irmãos, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra, nós estamos esperando as chuvas serôdias, as últimas chuvas antes do arrebatamento. O mundo hoje não está sobre essa chuva, não tem chuva. Há um mundo difícil hoje. Falta chuva, a chuva do avivamento, da disponibilidade do povo de sair e pregar o evangelho. O amor, o primeiro amor. Falta-nos muitas vezes o primeiro amor. Aquele amor incondicional, que a gente só via o Senhor na nossa vida.
faltam ainda as últimas chuvas caírem. Mas até que as últimas chuvas cheguem, não faltará o azeite na nossa botija, nem a farinha na nossa panela. Amém? Quem crê nisso? Não faltará. Não faltará, diz o Senhor nesta noite. Não faltará. Até que venham as últimas chuvas, onde haverá o arrebatamento da igreja, onde haverá últimos dias de um fogo ardente que vai cair sobre a terra. Eu creio nesse momento, onde os cristãos vão se levantar e sair da sua mesmice, e sair do mundo, sair desse padrão que o mundo nos colocou, que nós precisamos ser cristãos que tenha prosperidade, que tenha carro blindado, que tenha coisas exorbitantes, esse padrão que o mundo colocou sobre a igreja, não a igreja do Senhor, mas a igreja feita de homens. Essa pregação do evangelho da prosperidade, que não está na palavra, porque o evangelho da palavra é o evangelho da cruz. Paulo falou: se um anjo do céu vier me falar de outro evangelho, que não seja o evangelho da cruz de Cristo, é anátema, é maldito. Eu não posso aceitar um evangelho que me exige a posição de somente ter. Eu quero um evangelho que eu tenha que ser. Eu preciso ser Jesus. Paulo um dia falou assim, que quando nós éramos crianças, meninos, nós olhávamos como menino, nós sentíamos como menino, mas agora passou a situação de menino. A igreja não é mais menina, ela tem que olhar agora como homem maduro. A igreja precisa de maturidade. Essa igreja que vai subir, a noiva precisa de maturidade para casar. Jesus não veio casar com a sua noiva ainda, porque falta maturidade na noiva. Porque a noiva está se embevecendo, perdendo o seu tempo com as joias que lhe foram dadas. Mas o que Deus está esperando é uma noiva que tenha caráter. Não só a que tenha carisma, mas a que tenha caráter. A noiva que não deixa a sua lâmpada se apagar durante a noite. Porque vai haver noite. E quem não estiver com a sua lâmpada acesa, não vai conseguir seguir o caminho. O caminho da escuridão, irmãos, não se iluda. Tem muita gente pregando que vai mudar, que vai melhorar, que a crise vai passar. Irmãos, desde que existia o mundo lá atrás, no Éden, começou. José passou por uma crise, Deus levantou José e o povo não perdeu a sua identidade em Deus. Depois foi Moisés. Estava numa crise e Moisés foi levantado por Deus para conduzir o povo. Deus tem levantado homens e mulheres para conduzir o povo dentro da crise. Se o mar vermelho não abrir, Deus vai passar por cima do mar, mas a igreja vai chegar onde Deus quer. Que igreja somos nós? Que a crise nos acorrenta, que a crise nos impede, que a crise nos amedronta, nos enfraquece. Essa não é a igreja do Senhor. É a igreja de homens, é a igreja do mundo. A igreja do Senhor é uma igreja que sabe lutar. Mas existe um segredo aqui. A primeira coisa é dispor o coração. Depois é deixar que Deus levante pessoas que você nem dá valor a elas, mas que Deus, quando levantar, ela vai colocar o pão e a água na tua mão e vai te fazer um bolo e vai primeiro dizer assim: toma, irmão, primeiro para você, depois para mim e para o meu filho. Deus é capaz de fazer isso, de uma mulher pagã sustentar um profeta de Deus. Deus fará isso. O maior milagre que foi feito aqui foi essa mulher pagã tirar da boca do seu filho, da sua boca, o sustento para o profeta. E nessa atitude dessa mulher, ela recebeu a salvação. Porque no final, ele diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Essa mulher, ela conheceu a Deus. Deus vai levantar. A palavra de Deus diz assim, que Deus levanta riqueza através da injustiça, dos injustos, daqueles que não são, para abençoar os que são. Quem foi que Deus usou para abençoar José no Egito?
Faraó. Interessante isso, né? Faraó. Foi Faraó que Deus usou. Cada vez que Deus conduziu Abraão, conduziu Isaac, conduziu Jacó, tinha sempre um rei que não era um rei do povo dele. Era um rei ímpio e que Deus usava. Quantos reis fizeram aliança com Abraão? Mas a diferença foi, Abraão não foi procurar os reis para fazer aliança com ele. Mas os reis procuraram Abraão. Tá certo, pastor? Foi Abraão que ficou no lugar. Se o espírito do governador se levantar, não deixes o teu lugar. Diz a palavra. O espírito do governador é a política, é o governo do mundo. Se o espírito do governador se levantar, não deixe o teu lugar. E qual é o teu lugar? Responde para você mesmo, eu vou responder para mim aqui. Qual é o meu lugar hoje no planeta? Qual é o meu lugar na igreja? Qual é o meu lugar? É me vestir direitinho, colocar a bolsa debaixo do braço, a Bíblia debaixo do braço, ou então um tablet, e vir para a igreja fazer de conta de crente? Irmãos, a igreja tem que avançar. Sabe por que o mundo avança? Não é porque o mundo é mais forte, é porque a igreja recuou. A palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, eu estou vendo hoje em dia muitos crentes fugindo do diabo. Fugindo do diabo. E não é manifestação do diabo, não, isso aí é fugindo da palavra do Senhor e dando voz àquilo que o mundo diz. Irmãos, ou a gente anda na contramão do mundo, ou o mundo vai nos engolir. Assim como engoliu a Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. O mundo vai nos engolir. Nós precisamos avançar. A igreja, ela não vai ver nada. A política está aqui, o mundo está aqui, juízes, política, o que seja. Você, para o alvo. Para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Avante. Quando perguntaram a Jesus, é lícito pagar o imposto a César? Deus não está pedindo aqui, nem está mandando eu pregar, que eu vá contra a autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Até porque, quando você está debaixo de uma autoridade que lhe pressiona, existe já um ditado que é um ditado histórico, que cada um tem o governador que merece. Por quê? Porque muitas vezes Deus usa Babilônia, Egito e Roma para tratar o povo. Muito embora Deus disse, eu usei as nações para tratar o meu povo, para provar o meu povo. Mas essas nações que foram contra o meu povo, eu as derrubarei. Deus usou a nação para tratar o povo, mas as nações que foram usadas para tratar o povo, Deus derruba. Todo governo, ele pode ser usado para tratar a igreja, mas Deus vai derrubar todo governo. Não se preocupe, irmãos, não fique preocupado com nenhum político que fez alguma coisa, que roubou alguma coisa. Quando ele roubou, ele não roubou meu e seu. Ele roubou aquilo que já lhe era próprio, porque o que é meu e o que é teu, ninguém rouba. Para com isso. Nenhum político tirou de você ou de mim alguma coisa, porque aquilo que Deus me deu é meu, ninguém toca. Nós somos blindados. Nós somos blindados. Eles roubaram aquilo que lhes pertencia, porque são mundo. Estão em trevas. Eles mesmos roubam de si mesmos. Mas aquilo que é teu, aquilo que é meu, está guardado em Cristo. Aquilo que Deus tem para depositar na tua mão e na minha, ninguém vai tirar. A única pessoa que pode perder aquilo que Deus te deu é você se entregar ao diabo. Você pode entregar, mas ele roubar, não, porque Deus não deu a ele esta autoridade. Porque Deus disse lá, para finalizar, Deus disse a Pedro: quem diz os homens que eu sou? Eles disseram, uns dizem que é Elias,
outros dizem que é Moisés. Ele perguntou, mas vocês, discípulos, eu não quero saber o que é que o mundo diz, não. Eu quero saber vocês. O que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu queria que os irmãos fossem hoje para casa. E eu vou para casa porque a mensagem ficou totalmente diferente. Acabou-se, né? Já foi. Eu quero ir para casa com essa mensagem. Quem é que eu digo que Jesus Cristo é? Quem é Jesus Cristo para mim? Responda isso para você. Quem é Ele? Pedro falou, tu és o Cristo. Cristo que significa enviado. Tu és o enviado, o Filho do Deus vivo. Isso não é pouca coisa não, irmão. Isso é muito. Aí ele olhou para Simão e falou assim, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, não mais Barjonas, mas Pedro, pedra pequena, Petros, pedra pequena. E sobre esta pedra pequena eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, como é que o mundo, sua crise, seus políticos podem prevalecer contra nós, igreja? Não pode. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Porque nós temos o Cristo, o Filho do Deus vivo. É vivo, irmãos. Vivo dentro de mim. Vivo nas minhas entranhas, no meu sangue, nos meus pensamentos. Meu pensamento cativo ao Senhor. Então, essa mensagem que o Senhor trouxe hoje. O que fazer em momento de crise? Declarar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não se preocupe, irmãos, porque aquele que vem virá, não tardará. E antes dele vir, antes das últimas chuvas, a panela não vai ficar vazia. Não vai faltar nada para a igreja que não seja a necessidade de Deus. Vou parar agora, prometo. Só isso aí que eu vou falar. Quando Abraão foi levar Isaac lá no Monte Moriá, ele levou tudo. Levou o cutelo, levou a lenha, mas não levou o cabrito. Aí Isaac, tudo bem, tá aqui, ó. Aí chegou uma hora que Isaac ficou, né? Meio, papai, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, está tudo preparado, e cadê o cordeiro? Abraão não respondeu assim, Deus proverá para mim o cordeiro. Não. O que foi que Abraão respondeu? Deus proverá para si mesmo. Aprenda a suprir Deus nas situações. Aprenda a não suprir você. Aprenda a suprir Deus. Abraão aprendeu a suprir Deus. Quando ele disse assim, Deus suprirá para si mesmo o cordeiro, Abraão fez uma aliança com Deus. Eu dei o meu filho e tu não negarás o teu. Naquela hora, Jesus Cristo foi anunciado através da boca de Abraão. Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Isso é lindo, irmãos. E mais tarde ele diz, e João faz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que Abraão fez, Deus suprirá para si mesmo o cordeiro. Quando você tiver uma necessidade e te perguntarem, mas você é cristão, como é que você está passando por isso? Você vai dizer, Deus suprirá para si mesmo a minha necessidade. Porque na hora que eu e você aprendemos a suprir Deus, Deus vai nos suprir. E foi assim com Elias. A mulher supriu quem? Elias. Elias era a autoridade de Deus naquela terra. A autoridade, Elias representava o próprio Deus. E a mulher supriu primeiro quem? Deus. E depois aquela mulher foi suprida. Que o Senhor nos abençoe. Se o espírito do governador se levantar, não deixe seu lugar. E Deus não manda você ser rebelde contra a autoridade. Perguntaram a ele, e essa esfinge de quem é? De quem é a esfinge que está aí? De César? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Deus não manda não dar a César o que é de César, mas o que é de Deus, Deus não abre mão.
Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Obrigada pela oportunidade.